Olá, meus amores! Dia de mapa natal, onde a gente traz a oportunidade de a gente se conhecer um pouquinho mais, né? Eu gosto bastante do mapa, assim, porque a gente para de ficar transferindo a responsabilidade do que é nossa para os outros. E a gente ganha uma força aí, né, gente? Eu tenho falado muito nos grupos com essas mulheres deusas, o quanto que a nossa mente, né, ela realmente vai sempre para aquele lugar de pensar no problema, de pensar no que não tá bom, no que tá dando certo, na dor, na tristeza, enfim, né, em todas as questões. E quando a gente para de olhar, que eu costumo falar, esse copo vazio e começa a olhar esse copo mais cheio, né? Laura, que bom ter você aqui. Beijo! Gente, o som tá bom pra vocês? Dá uma olhadinha aí que eu vi aqui no comentário. Então, quando a gente começa a olhar esse copo meio cheio, o que é esse copo meio cheio? Peraí, né? Eu tenho essa sombra, eu tenho essa fragilidade, esse ponto de alerta aqui da minha personalidade, que eu conheço o meu mapa, mas eu também tenho uma força, eu também tenho potenciais, eu também tenho recursos que eu posso usar ao meu favor. Então, esse é o grande objetivo, né? Todo o autoconhecimento, para mim tá clara a imagem aqui, que loucura. Para mim todo o autoconhecimento, ele tem esse objetivo, né? Te despertar, acordar, lembrar partes suas, realmente para que você comece a usar a seu favor, para que você comece a usar tudo que você conhece de você mesma, para que você construa uma realidade mais alegre, mais feliz, mais leve, né? Não que não tenha dias que a gente não vai estar naquele movimento, né, de ó vida, ó céus, mas a gente já tem toda a força, já tem todo o conhecimento, toda a consciência, né, do poder que a gente tem aí. Então, o atendimento de hoje é uma oportunidade mesmo para que a gente possa, né, tá ancorando aí, lembrando de potenciais para encher esse copo cada vez mais, e isso dá essa força para que a gente siga aí até nos dias mais desafiadores, tá bom, meus amores? Então, quem não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Franciane Patrício, né? Sou terapeuta integrativa, então aqui a gente integra todas as partes do nosso ser. E também consteladora familiar com muito amor, né? Colocando em ordem aí esses sistemas familiares, porque geralmente a gente vê tanta coisa acontecendo, né? E não era falta de amor como a gente sempre imaginou, né? Tinha muito amor, só que o amor em desordem. E através dessas terapias todas, né, de toda a minha experiência, entender que há como colocar tudo isso a serviço e colocar em ordem para que a gente tome a força disso é grandioso demais. Então tragam as suas dúvidas, mulheres. Enquanto vocês vão escrevendo aí as suas dúvidas, eu quero falar uma coisa que eu vi no grupo das mulheres do resgate, que é o seguinte: elas trouxeram sim sobre o ciúme da criança, né? O ciúme da criança. Em situações assim, por exemplo, né, você faz bolo, tá? Você faz bolo, digamos assim, para vender, é o seu negócio. E aí as pessoas da sua família, alguém que você gosta muito, ao invés de ir lá encomendar o seu bolo, encomenda de um concorrente, encomenda de outra pessoa, que às vezes nem conhece muito bem. E nesse sentido, a criança fica extremamente angustiada, extremamente triste, extremamente, né, naquela condição de se sentir até traída. Quem já passou por uma situação dessa, gente? Vai colocando aí, porque é uma situação bem interessante. Eu usei o exemplo do bolo, mas tem várias situações, né? Ao invés de pedir a sua ajuda, pode pedir ajuda para outra pessoa e tudo mais. Então, eu vejo que isso acontece, eu já me senti assim, eu vejo muitas mulheres que se sentem assim, né? E Ana Paula, maravilhosa, todo mundo, né, Gisele, se sente assim também. Então, gente, vamos olhar para isso, né?
Por que que isso acontece? Em algum lugar, lá no inconsciente, muitas vezes a gente nem percebe muito, tá? Em algum lugar, ainda a gente tá medindo a nossa aprovação pelo movimento externo. Ai, Fran, explica isso melhor. Como que é isso, né? Esse movimento externo. Quando a gente ainda não tá se acolhendo, olhando para a gente, falando com a gente mesmo, né? Trazendo aprovação para a gente mesma, que é aquele auto-amor, aquele autocuidado, tudo aquilo que a gente trabalha muito aqui, né? Que faz parte da energia feminina. Então, quando a gente está distante de nós mesmas, é onde a gente começa a usar referência externa para medir a nossa aprovação. Porque quando a gente está extremamente bem com a gente mesma, tá? Quando a gente está conversando com a gente, aprovando a gente, e acontece essa situação, então a pessoa foi lá e encomendou o bolo do concorrente, a gente vai olhar para aquela situação e diz, está tudo bem. A pessoa tem a liberdade. Eu sei da qualidade do meu bolo, eu sei do sabor, eu sei das pessoas que estão me procurando, o que eu estou escutando, qual o resultado que elas estão tendo, né, com aquilo que eu estou entregando. Então tá tudo bem, não é falta de amor por mim. E sim, uma possibilidade de experiência que essa pessoa está buscando. Não me desvaloriza como pessoa, não me diminui como pessoa. Então, olha, gente, o quanto que é importante ainda a gente olhar para essa criança, né? Que tá ali se comparando, que tá ali buscando essa aprovação externa, né? Eu sei que não é fácil, então tem coisas que eu já me aprovo, já lido super bem, mas tem coisas que ainda tem que orar e vigiar, né? Aquele orar e vigiar é, opa, aqui não tá rolando, né? Eu acho que não deveria ser orar e vigiar, devia ser vigiar e orar, né? O vigiar é perceber, peraí, eu ainda tô me comparando aqui. Em relacionamento isso acontece muito, né? Como é que é no relacionamento? Geralmente, quando a mulher, gente, olha só, quando a mulher não tá confiando nela, quando ela não tá olhando para ela, quando ela se perde dela mesma, ela fica em cima da pessoa com que ela se relaciona. Então ela fica ali, será que ele tá dando algum sinal que ele não quer estar comigo? Olha, mexendo com as memórias de abandono, de rejeição, que são minhas, no caso, eu vou usar o meu exemplo, né? Então fica ali, o celular, ele falou tal coisa, tá me desaprovando. Será que ele tá dando indireta? Será que isso... Então, o tempo todo a gente tá ali, vigilante, né? Ao que a pessoa vai falar, para ver se a gente está sendo aceita, para ver se a gente está tendo essa aprovação, para ver se realmente a pessoa está me reconhecendo e me vendo com bons olhos. Só que na medida que a gente está ali, nesse lugar, né, de vigiar, de querer comprovação, de estar nesse movimento externo, nessa mendigando, até seria uma palavra, gente, mendigando essa atenção, mendigando essa resposta externa, né? A gente vai estar vulnerável, a gente vai estar suscetível, né? A muitas inseguranças, muitas inseguranças. Então, como que a gente resgata essa segurança, né? Então, na medida que você vê a sua necessidade de estar ali cobrando, de querer uma afirmação, você tem que voltar para você. Sabe aquelas coisas que já todo mundo fala, mas que as pessoas às vezes acham, isso não vai resolver para mim? Não sei se isso vai dar diferença, mas dá, gente. De pegar, olhar para você e dizer, peraí, por que eu ainda estou buscando essa experiência externa? Peraí, onde dentro de mim que eu não estou me aprovando? Peraí, o que eu tenho de positivo que se essa pessoa não valorizar, não tem a ver com ela, né? Quem perde é ela. Então, vai trazendo realmente, né, essa questão do tipo, o olhar seu para você mesmo, né?
Então, eu ainda estou insegura de que eu não sou boa o bastante para essa pessoa, então eu atraí ela por causa de quê? Né? Eu ainda estou com medo que essa pessoa vai me abandonar, onde que eu me abandono? Então, tudo isso são reflexões realmente que precisam ser feitas para que você comece a relaxar até nas situações, né? Eu vejo que nas últimas semanas, uma coisa que apareceu muito no campo foi essa desconfiança interna. Então eu quero que todo mundo confie em mim. Aí eu vou lá e falo para todo mundo, né? Vou lá e falo para as pessoas assim: olha, eu sou transparente, eu falo o que eu penso, né? Eu falo o que eu sinto. Mas lá dentro, muitas vezes, eu não estou confiando que eu sou boa o suficiente para realizar tal coisa, para merecer tal coisa, né? Para merecer um relacionamento, por exemplo. Então, peraí, vamos. O que eu tô falando externamente não tá alinhado com o que eu tô sentindo internamente, né? Então, se eu sou transparente, se eu realmente, né, falo o que eu sinto para as pessoas, então, peraí, eu tenho que ser transparente e falar o que eu sinto para mim mesma, olhar para essas questões internas que eu estou transmitindo para os outros com responsabilidade de que é meu, né? E essa pessoa, inclusive, ela faz esse papel, esse gatilho, e é incrível, gente, porque quanto mais desconfiada a gente fica, quanto mais a gente está nessa busca interna, mais coisas acontecem que te deixam insegura. É assim, ó, uma bomba, né? Vocês podem reparar. Agora, do contrário também é verdadeiro, né? Então, quando a gente está naquela força de peraí, né? Tudo bem a pessoa escolher outra coisa, outra pessoa, outra situação. Isso não me deixa menor, pior, porque eu tenho o meu valor, né? E eu estou aberta para as pessoas que reconheçam isso, assim como eu reconheço. Uau! A gente deixa as pessoas livres, né? Livres, a gente respeita o processo das outras pessoas, entendendo que o movimento de ir e vir não é algo que te aprova ou desaprove, simplesmente as relações elas têm um propósito de autoconhecimento, né? Então, nas relações a gente vê o nosso pior e o nosso melhor. Vamos ver o que a Lília comenta aqui. Já vou deixar aqui a minha pergunta. Me sinto não pertencente na vida, sinto que as pessoas estão vivendo e eu só assistindo. Me sinto travada, sinto que tenho que olhar para o meu primeiro casamento. Perfeito, Lília, é isso que você traz. Uma coisa bem interessante, porque assim, ó, nós temos alguns motivos pelos quais a gente chega a algum ponto da nossa vida que a gente fala assim, ó, eu tô travada, né? A minha vida não vai para frente. Então eu já comentei para vocês, tem vídeo lá no canal sobre os desajustes do sistema familiar. Então às vezes a gente está honrando lugares que não são nossos no sistema familiar. Isso é uma das possibilidades, né? Então ontem, por exemplo, eu constelei uma mulher que ela estava com excluído na frente dela. Então ela não conseguia ir para a vida porque o excluído, o aborto da mãe, né? Ela estava identificada com esse aborto da mãe. Então é o tipo típico de pessoas que querem, né, ir para a vida, querem se realizar, mas estão num lugar, estão sempre se sentindo excluídas, ou então se esconde. No caso dessa mulher, ela se escondia para chamar atenção, para ser vista. Então são características assim de identificação com excluídos. Fora isso, tem as outras questões, porque quanto mais portas a gente vai abrindo e não vai fechando, a nossa energia fica presa lá. Então, eu tenho um casamento, o primeiro casamento, terminou, só que não, ficou uma coisa mal resolvida. Então, ok, eu tentei fechar a porta, mas a minha energia tá lá, né? Eu não resolvi, eu não tô bem com aquela relação, uma parte minha tá presa lá. Então, com certeza eu fico mais sem energia para fazer o que eu preciso fazer agora. Então, bem legal isso que você comentou, Lilian, porque você já sabe um dos pontos que você precisa olhar, que é o seu primeiro relacionamento, tá? Então, tem que voltar lá e fechar, concluir, resolver, ressignificar, o nome que encaixar melhor aí, para que você
possa seguir, né, integrada, sem uma parte sua lá. Isso para tudo, gente, para o trabalho, por exemplo, às vezes a gente tem um desafio para cumprir e a gente não consegue, a gente se sente travada, justamente porque a gente tá com tanta coisa aberta, né? Com tanta história em aberto, que a gente não tem força, não tem energia para fazer o que precisa ser feito, tá bom? A Miriam, quando incluímos os excluídos, isso desobstrui para os nossos irmãos também ou só para a gente que fez o processo? Miriam, bem legal a sua pergunta também. Ressoa em todo mundo, porque a gente mexe quanticamente nos lugares das pessoas, tá? Quando você assume o seu lugar, todos os lugares, eles são mexidos. Só que aí tem uma segunda coisa. O fato da pessoa, dos irmãos que estão vivos, né, quererem assumir esse novo lugar, aí é a escolha deles, tá? Aí é a escolha deles. Às vezes, eles não conseguirem lidar com esse lugar novo, é algo assim que faz parte do processo deles também, né? E a gente deixa com eles o que é deles. Se eles ainda não conseguirem se ajustar, entrar no lugar que é deles e tudo mais, eles dão conta, né? Mas geralmente ressoa em todo mundo. Vamos imaginar, gente, eu gosto muito dessa analogia. Não tem quando a gente joga uma pedra no lago e vai respingando, essa pedra vai pingando assim, vai dando caldo, né? Vai levantando água. Digamos que o sistema que constela, né? O constelado é essa pedrinha, né? Ele vai passando e vai jogando aquela água para todo mundo, vai reverberando em tudo, em todos que estão ali. Então, até nós que somos os constelados, quem participa, os representantes, tudo isso, né? Eles fazem... eles recebem essa energia, porque mexe na informação quântica do campo. E, inclusive, gente, depois que constela, é comum, tá? Já aconteceu, por exemplo, da mulher tá fora do lugar dela, ou de mãe, ou de esposa e tal, ou ela tava na criança, né? Hoje de manhã aconteceu isso, a mulher tava na criança e aí ela não conseguia ocupar o lugar de mãe, né, e de mulher. Quando ela volta para o lugar dela, dá um conflito, né? Por quê, Fran? Porque imagina que todo mundo está acostumado com aquela mãe que não é mãe, né? Com aquela esposa que não é esposa. Então, tá todo mundo andando, né? Anti-horário, digamos. Tá todo mundo indo para um lado. Aí essa mulher simplesmente vem, faz uma constelação e assume o lugar dela. Então, ela não anda mais para cá onde estava todo mundo andando. Ela começa a andar ao contrário, né? E aí, todas as pessoas que estavam naquele fluxo, elas dizem, peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Cadê o movimento, o efeito natural, sistêmico que estava aqui, né? Foi mudado esse sistema, foi mudada essa energia. Então, até tudo ir para o lugar, às vezes dá conflito, né? A pessoa tem que se posicionar, as crianças não vão saber lidar com essa mãe que agora é mãe, esse marido vai olhar para essa mulher, e aí, né? Como assim agora tem uma mulher? Então, mexe em tudo, né? Às vezes a gente vê algumas catarses aí depois do trabalho, mas tudo vale a pena, porque são os ajustes, né? Depois vai realmente assentando cada um no seu lugar e as coisas fluem muito, 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 assim. Lilian, fui abandonada com 24 anos, nunca conversamos. Sim, Lilian, tem que ver, né, onde que tem essa memória de abandono. Às vezes, essa memória de abandono já não é lá da sua adulta, já é da sua criança também, né? Então, o que que é uma memória de abandono, gente? Quando a criança, ela tá lá no berço e a mãe foi trabalhar, a gente vê muito isso na constelação também. A criança tá lá no berço e a mãe foi trabalhar, né? Deixou ela com outra pessoa, enfim. Essa criança buscou a mãe não tava, ela pode ter ficado com uma memória, com um trauma, né? Com uma imagem de que ela foi abandonada por essa mãe, porque a criança não tem noção de espaço-tempo.
Sem contar histórias de realmente de abandono. Às vezes a mãe morre, a criança se sente abandonada. Às vezes a mãe entra em outros processos lá, né, com o marido, com a mãe, com o filho, com o pai. Então, existem várias coisas que fazem com que a gente fica com essa informação. Eu fui abandonada, né? E aí a gente vai resgatando e vai vendo que às vezes não é bem assim, a mãe só saiu para trabalhar, às vezes é porque tem um motivo, né? A mãe estava num processo maior do que você, então que não tem a ver com você. Então a gente volta lá no caso, né? Onde foi criada essa memória, e aí a gente trabalha essa raiz, né? Para desprender você de lá. Porque se você fica com essa memória e você atrai relacionamentos que te abandonam, e aí foi lá com 24 anos, aí depois você tenta outras relações e continua sendo abandonada, ou você começa a abandonar antes que você é abandonada. Então tem muitas dinâmicas aí por trás, né, do que acontece com a gente. E olhar, trazer isso para a terapia, trazer isso para a consciência, proporciona realmente que a gente, né, depois que percebe, possa mudar essa dinâmica para fazer diferente, né? E aí, realmente, é onde que as coisas ficam mais leves e fluem. A Gisele também entrava em relacionamento. Vênus em Gêmeos tem algo a ver com isso? Ah, meu amor, é muito pouco, né? Falar do Vênus em Gêmeos. A gente não sabe a dinâmica do teu sistema familiar, as crenças que você tem de relacionamento, toda a composição do teu mapa. Então, Vênus em Gêmeos é uma parte muito pequena, né? O planeta Vênus é o planeta da forma de amar, é o planeta da forma que a gente traz a beleza, a arte. E Gêmeos é a comunicação, né? Então, assim, eu gosto de pessoas inteligentes, eu admiro pessoas inteligentes, né? Que tem sempre uma comunicação, uma boa fala, saibam falar um pouco de tudo, criam coisas, né? Então, gostam de lidar com tecnologia. Então, Vênus em Gêmeos traz um pouco disso, assim, como você se comporta, né, dentro da relação, como a sua forma de amar e a sua forma de ser amada também. Às vezes, para quem tem Gêmeos em Vênus em Gêmeos, vai preferir muito mais uma conversa do que um carinho, entendeu? Um carinho físico. Mas às vezes não, porque depende todo o contexto do mapa, né? Então é muito pouco, fica muito vago a gente falar assim, o que é Gêmeos em Vênus em Gêmeos, né? A Priscila, como fecha essas portas? Resolvendo, Priscila, entendendo o que tem ali mesmo, né? Então, por exemplo, essa porta lá do relacionamento de abandono de 24 anos que a Lilian trouxe. Enquanto ela não voltar lá, né, questionar o que aquilo quis mostrar para ela, qual foi o aprendizado, o amadurecimento, enquanto ela não tomar força, ela não perceber coisas, né? Os contratos que foram feitos, mas que não podem ser seguidos, e se forem seguidos, né? Quais as consequências. Então, é todo esse lugar de realmente entender o porquê que aquilo aconteceu. E aí, depois que você entende, você consegue, uau, agora eu posso seguir, né? Então, seria mais ou menos isso. Por isso que eu sempre uso, né? Resolver o problema com a mãe. Resolver a questão, né? Então, como que era a dinâmica da mãe com os relacionamentos? A mãe foi abandonada? Como que era a sua dinâmica com a sua mãe? Será que você busca a sua mãe nos relacionamentos? Então, tudo isso uma relação pode estar te mostrando, né? Em outras áreas da vida, por exemplo, às vezes é um trabalho. Você está gastando tanta energia com um trabalho que você não gosta de fazer, porque você tem a crença, né, que você precisa daquele trabalho, você não consegue ter energia para fazer outras coisas que você quer fazer. Um curso, ontem eu atendi uma moça, uma jovem, e ela falava assim, eu não consigo estudar isso, eu não quero estudar isso, né? Então ela estava com tanta energia na negação daquilo ali, que ela não tinha mais força e energia para fazer outras coisas, inclusive para academia, por exemplo, né? Porque toda aquela energia que ela gastava brigando ali com aquela situação do curso fazia falta para que ela realizasse outras coisas. Então essa mente acelerada, onde a gente fica
gastando energia só com problema, só com a falta, só com a dor, toda essa energia que a gente está produzindo ali, né? De alguma forma, ela vai reverberar na nossa vida. Então, provavelmente, se a gente está ali investindo essa energia tanto na dor e no sofrimento, a gente realmente não vai ter forças, né? Para fazer diferente. Até que a gente escolha, peraí, deixa eu mudar isso aqui, fazer uma nova história, né? Que bom que vocês estão aqui justamente para resgatar essa energia, pensar diferente, ir fechando muitos ciclos e aí podendo, né, usar essa energia para coisas que vocês precisam e querem fazer, né? Rafaela, Gi, vou te mandar o e-mail. Ah, não entendi, mas ok. Rosânia, Fran, tive um aborto e gostaria de aprender a incluir com exercício. Há um exercício especial para isso? Ah, sim, Rosana, legal, tá? Há um exercício bem bacana que a gente pode fazer, que é o seguinte. Respira e traz a energia, né, desse aborto. Diz, eu vejo você. Você não é mais excluído. A partir desse momento, eu trago a consciência do quanto que você faz parte da minha história. Você tem um lugar que é seu. Eu te dou esse lugar. Você faz muita falta aqui. E aí você vai trazendo essas falas, liberando. Eu sinto muito por você não estar aqui hoje, né? Mesmo os abortos provocados, tá, gente? Mesmo os que aconteceram. Quando a gente abre um campo, a gente vê que um aborto, mesmo causado ou mesmo natural, ele nunca acontece por acaso. Tem uma força do sistema que faz com que aquilo aconteça, uma compensação aos excluídos lá atrás. Então é aquela coisa, por mais que eu queira manter, por mais que eu queira segurar esse filho, às vezes essa força é maior, eu vou lá e quando eu vi eu já fiz alguma coisa que não deveria, né? Que eu acho que eu não deveria, enfim. Então a constelação é muito interessante porque ela vai além do julgamento. Além do julgamento. Isso é importante, tá, gente? Porque a gente fica muito no ideal. O que é o ético? O que é o certo? O que é o errado? Isso não se faz, aquilo não se faz. Quando a gente vai olhar para um sistema e os motivos das coisas que acontecem naquele sistema, a gente entende que nunca é por nada. Sempre há uma causa, que às vezes é uma história que tem uma força lá de trás, isso foi repetido de geração em geração. Né? Então a constelação ela nos desperta muito essa compaixão, assim, de que realmente, né, a gente quando começa a olhar a história mais a fundo, a gente começa a entender muitas coisas aí, viu? Ai, gente, quantas perguntas maravilhosas! O resgate da Fran é bem resolutivo, indico de olhos fechados. Oh, querida, que bom, fico feliz. É isso, gente. Quando você muda, tudo muda, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade, porque tudo depende da gente. Sim, essa parte mais desafiadora. Um monte de mulher dizem, ah, Fran, não aceito isso, porque a minha mãe não vai mudar, porque fulano não vai mudar, né? E aí fica naquela briga, olha quanta energia que gasta aí. Mas eu digo, gente, por experiência própria, eu também queria mudar todo mundo. Depois que eu fui me resgatando, que eu fui me transformando, eu vi que era essa mudança que eu precisava fazer, não era no outro, era aqui dentro mesmo, né? E a gente fala muito assim, ah, vai se amar, né? E é muito simples, só que ninguém ensina, né? Então, respirar, se dá um cheiro, um contato, um carinho, isso é tão feminino, isso traz uma energia, resgata uma parte nossa tão poderosa que a gente acha, ah, é tão bobo que eu não vou fazer e não vai dar resultado. Dá sim, gente. Dá sim, porque se a gente não para olhar pra gente, a gente fica lá, morrendo de sede, querendo que todo mundo olhe, né? Faça o que a gente não faz pela gente. Então, se dê o que você quer receber do outro. Essa é a maior dica. E isso é se dê tudo o que você quer receber do outro. Desde um carinho, desde um beijo, desde um elogio, desde um agrado, um presente. Tudo, tudo, tudo mesmo.
A Kátia, Fran, quando tinha uns 8 anos, lembro que minha mãe. Lembro minha mãe subindo a rua com malas, indo embora. Eu, irmã e meu pai olhando e eu chorando muito. Não lembro de ela voltar, mas isso eu não esqueço. Sempre fui insegura e ciumenta. Então, tem que voltar para esse lugar, tá, Kátia? Tem que voltar para essa cena, olhar para essa criança, acolher essa criança, né? Ver os motivos que fazem que a mãe vá embora, né? Geralmente é muito difícil também para uma mãe, né? Mesmo que ela sustente ali uma força da durona, ir embora, né? Doar, abandonar, requer aí uma força muito grande dessa mãe. Ela tem que ter motivos muito profundos, né? Para conseguir fazer isso. E aí, só conhecendo a história mesmo, né? Para a gente entender. Ou até conhecendo, vendo tudo que você ganhou com isso, né? Porque às vezes a gente fica, mas aí eu não tive a mãe, aí eu não ganhei carinho, não ganhei atenção. Mas você ganhou a oportunidade de você fazer por você muitas coisas, você ganhou a sua independência, você ganhou aí uma oportunidade de descobrir, né, potenciais que você tem e que você não estava usando. A Lu é apaixonada pela constelação. Eu também, Lu. Nossa, tem gente que fala, eu não gosto do mais. Geralmente quando tá no julgador, né? Quando não quer olhar pelo outro lado, pela perspectiva. Por isso que Bert fala, né? Quando a gente muda a visão, a gente muda tudo, assim. E não é fácil. Se eu tenho uma crença, eu defendi algo a vida inteira e depois eu vejo isso tudo não sendo real na minha frente, né? Como é que eu vou admitir isso? Quanta energia eu gastei defendendo tantas coisas que agora eu vejo que não é. Então eu vejo que é desse lugar de muita desconstrução, né? Para se construir, assim. Então a gente tem que ter muita humildade, a gente tem que ter muito, sabe, aquele lugar de peraí. Às vezes o que eu defendia como verdade era só pensamentos, era só sensações que eram minhas, que não eram realidades. Mas isso é muito bom, porque quando a gente se permite, né, fazer essa reverência, eu quero conhecer a real história, uau, a gente começa a tirar aqueles filtros, aquelas ilusões todas que a gente foi carregando, né? Então é isso, meus amores, é 2 horas. Amo vocês colocando aí um monte de pergunta. Rafaela, fico olhando para você e só consigo pensar, essa moça linda, muito poderosa, tem um dom maravilhoso. Oh, amor, que lindo que você vê em mim, tem em você também. Eu desejo muito que eu te inspire a despertar isso, né? Tudo para que você acesse aí. Arrasou, mulher, gratidão. Ô, Lu, meus amores, vamos continuar. Então, sexta-feira, a gente. Sexta-feira, a gente faz o mapa natal, né? E semana que vem eu tenho surpresa para vocês. A gente vai trazer um monte de mulheres maravilhosas aqui para compartilhar essas inspirações, né? E dar outras dicas, porque é legal às vezes vocês escutarem de outras mulheres, né? Eu falando, eu trazendo é uma coisa, mas escutar mulheres que passaram por esse processo de se olhar, de se acolher, né? De se resgatar, às vezes dá muitos insights, muitas inspirações aí para que vocês possam estar usando na vida de vocês, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, gente!